A pandemia nos jogou com tudo na era digital. Tomar crédito, resolver problemas pela internet, alugar um imóvel e até mesmo resgatar a previdência social. Tudo isso pela internet em poucos cliques. Se havia qualquer resistência quanto ao uso e aplicação da tecnologia, a necessidade nos forçou a quebrar paradigmas. Diante deste cenário, surgiram oportunidades. E este é o tema do nosso Câmara Debate de hoje. Ao meu lado, eu tenho o prazer de dividir bancada com o jornalista Henrique Santos, que é jornalista da Câmara Municipal de São José. E por videoconferência, nós estamos recebendo a Marja Nunes. A Marja é jornalista, ama correr, cozinhar e se comunicar. Na internet, influencia pessoas nas áreas de beleza e também de saúde. Vamos saber muitas coisas aqui com a Marja. Vamos aprender com ela. Marja, seja muito bem-vinda. A pandemia, Marja, ela mudou padrões tradicionais da nossa sociedade, como eu vinha falando agora há pouco aqui na abertura do programa, nos fazendo utilizar toda a tecnologia a nosso favor. Como é que você percebeu essa mudança, Marja? Bom, quero primeiro agradecer o convite, né? Aí, Henrique, Fernando, né? E toda a equipe da TV Câmara de São José. Município que eu tenho um carinho enorme, muitos amigos e gosto muito. Eu acho que essa pandemia mudou tanta coisa, né? Mas na área tecnológica eu acho que é um caminho sem volta. Por quê? Porque tudo, né? Principalmente nos primeiros dias que a gente ficou de uma forma mais isolada, né? Com muitas restrições de deslocamento, enfim, de tudo. Tudo foi muito pela internet, né? Estudar, fazer cursos, fazer compras. Tudo foi pela internet, né? Até o supermercado passou a ser pela internet e quem tem o empreendedor, quem tem seu produto, quem quer vender, também precisou, quem não estava atento, precisou começar a enxergar que é importante também estar no mundo virtual. Então, eu acho que é um caminho sem volta. A questão do fisicamente estar, como por exemplo o papel do jornalista, né, de estar ali junto, também foi algo que eu senti no começo da pandemia e que realmente mudou. Por isso hoje existem as lives, né, que você pode se comunicar sem comprometer a saúde das pessoas, mas também passar o conteúdo ou o entretenimento ou a informação necessária de uma forma segura. E eu acho que isso é um caminho que não volta mais, até porque eu acho que esse 2020 trouxe essa questão da saúde, né? De que é possível fazer o entretenimento, é possível fazer também de uma outra forma, se reinventar. E a comunicação está passando por isso, o entretenimento está passando por isso. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Sem sombra de dúvida. E tem uma coisa interessante aí que a Marja já falou, né? Essa questão da tecnologia, da internet, enfim. Eu acredito que começamos a entender e mergulhar mais a partir de agora. Até então havia uma timidez, né? No uso da internet. Fomos forçados, a necessidade nos forçou a isso. As ferramentas digitais eram vistas com um pouco de distância. E assim como hoje, nós que temos mais ou menos aí a mesma idade, na casa dos 40, Tu, né? Nós olhamos para trás, para algumas situações, e dizemos assim, poxa, mas como avançamos? É verdade. Como avançamos, né? Principalmente na questão das inovações tecnológicas. Agora, a questão estamos acelerados na questão do uso da tecnologia, e eu acredito, Marja, que daqui mais uns 5, 10 anos nós vamos olhar para esse tempo de hoje e vamos dizer como mudou as coisas. É verdade. Né? A internet das coisas, por exemplo, é algo que vai ser ainda mais usado aí no dia a dia. Né? A gente conversando com geladeira, conversando com fogão, conversando com armário, o armário já conversando com o supermercado. É verdade. Tá? E daqui a pouco gente batendo na sua porta dizendo, chegou a comida, chegou o alimento. Mas por quê? Eu não pedi nada, não, o armário pediu. A gente acha às vezes meio louco isso. Mas essa é a internet das coisas. O próprio Google, o próprio celular, se tu falas, Fernando,
E às vezes eles têm um aplicativo do Google que ele ouve e ele interpreta e aí já vai fazer uma busca para ti, enfim. Às vezes até que tomar cuidado. Mas a gente falava aqui sobre essas mudanças nos meios tradicionais. A Marge, até o começo do ano, era jornalista, apresentadora do SBT. Sim. Ela saiu, enfim, agora toda semana ela faz uma live no seu Instagram. E diga-se de passagem, uma excelente apresentadora. Com certeza, né? Trabalhou junto, inclusive, com o nosso querido Hélio Costa lá também. Então tem uma experiência muito grande. Com certeza. E ela está trazendo essa experiência à sua live semanal no seu Instagram, a live que se chama Beleza aos 40. E eu queria saber de ti, Marja, como é que acontece, como é que surgiu a ideia? E a Marja não chegou aos 40 ainda, hein? Porque a Marja, o rostinho dela, você olha ali, ela deve ter na casa de seus 30, 32, por aí, né, Henrique? Com certeza. Eu queria saber de ti, Marja, como é que surgiu essa ideia de fazer o quadro, essa live, Beleza aos 40, e o que tu abordas, como é que são a escolha das convidadas, dos convidados, enfim. Bom, primeiro eu vou corrigir o Fernando aí, agradeço, mas bota 10 mais aí, tá? Eu vou fazer 42 em dezembro. Olha só, rapaz. Se você não falasse, ninguém ia descobrir, né, Henrique? A ideia nasceu justamente quando eu tava na porta dos 40. Por quê? Porque a minha geração, né, a geração das pessoas com mais de 40, não tinha tanto acesso à informação quando a gente tinha 20, 25. Informação de alimentação, nutricional, de cuidados com a pele, isso é uma coisa muito recente. E com o avanço da internet e das redes sociais, esse conteúdo foi triplicado, quadriplicado no mundo virtual. E aí é tanto conteúdo que tem conteúdo bom e tem conteúdo ruim. E a gente fica na dúvida, né? Nem todo mundo tem acesso a pagar um profissional uma consulta de 300, 400 reais. E aí eu pensei, por que não criar um espaço para tirar as dúvidas das mulheres, principalmente, né, nessa faixa etária, dos 40? O que é melhor fazer? O que é melhor para a pele? O que é melhor para celulite? Ovo é bom? Come quantos por dia? E por aí vai, né? Citei só alguns assuntos. E a ideia surgiu na porta dos 40, mas eu demorei para tirar ela do papel. E efetivamente eu comecei a gravar com o entrevistado na porta da pandemia. Foi quando eu fiz a primeira gravação junto ainda, só que aí estourou a pandemia. E aí eu tive que me adaptar. E aí comecei com as lives. A questão dos convidados, que o Henrique perguntou, né? Como é que eu escolho? Eu acho que o principal são profissionais gabaritados e especializados nas suas áreas. Então, se é para falar de atividade física, tem que ser uma pessoa com experiência, com formação. Assim eu faço com todos. Então, tem dermatologistas, tem neurologistas, enfim, várias pessoas da área da medicina, da saúde, da beleza, que dão dicas, e essas dicas, muitas dicas, porque a maioria das lives, a gente quase estoura o tempo, que tem 1 hora, né? O Instagram te derruba lá com 58, 59, encerra a transmissão ao vivo. Só que às vezes ficam até perguntas por fazer, porque é tanta coisa, né, dos temas. Então, fiz uma live só sobre chocolate, outra só sobre açúcar, e com pessoas que dão várias dicas. Então, todas essas dicas ficam disponíveis gratuitamente no meu IGTV. E com profissionais tops. Então, assim, é muito bacana poder estar fazendo essa intermediação de informação útil e informação de saúde, de beleza e bem-estar, né? Porque quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de algo essencial para a vida das pessoas. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, né, de imunidade, todos esses já foram temas do Beleza aos 40, e com profissionais que eu respeito muito, né? E como jornalista, eu acho que o meu lado jornalista me me obriga, né? Eu só consigo trabalhar assim, que é fazer uma boa seleção, né? Escolher bem esse entrevistado, preparar um roteiro antes, né? Nenhuma live, as lives todas eu faço um roteiro para os profissionais também se sentirem seguros, porque as lives também é uma novidade para os profissionais.
de saúde, de beleza e bem-estar. A maioria, eu já fiz várias lives com pessoas que nunca tinham participado de uma live. Então tem toda uma pré, sabe? De dar uma orientação, de deixar a pessoa tranquila. Eu envio no mínimo as 15 perguntas dias antes, para esse profissional estar preparado, apesar de todo o conhecimento. Mas a gente sabe que quando liga uma câmera, mesmo que seja do celular ou uma luz, as pessoas mudam, né? Então, tem toda essa preparação. É o lado jornalístico, né? Mas durante a live o papo é bem solto e as pessoas podem perguntar ao vivo, tirarem qualquer dúvida. Por isso que é legal entrar na live do Beleza aos 40. Ali na hora você entra, faz a pergunta para o profissional. Às vezes você tem uma dúvida, mas não tem condições de pagar uma consulta. E você pode estar fazendo ali. Ô Márcia, tu falas aí do teu quadro Beleza aos 40, que é uma live semanal aí no teu Instagram. Mas nessa época de pandemia, tu também apresentasse outras lives, né? Principalmente no YouTube, uma da AMUC e uma também do Consulado do Samba. São temas diferentes, mas também queria saber de ti como é que é essa experiência de apresentar uma questão mais humanística e outra questão do carnaval, que tu és referência no estado, aí já faz bastante tempo, né? E principalmente da tua escola de samba, que é o Consulado do Samba, qual tu defendesse aí por bastante tempo. Então, Henrique, eu acho que até esses convites, eles são reflexos de eu ter transitado por áreas diferentes, apesar de que a minha formação é de jornalista, né? De jornalista, apresentadora, mestre de cerimônias, essa é a minha formação. Mas a AMUC já é o 3º ou 4º ano que eu estou junto com a AMUC no Outubro Rosa. E eu me sinto muito honrada, foi um convite que nasceu aí, né, como eu te falei, faz uns 3, 4 anos, desde a Caminhada Rosa, na Beira-Mar, que eu já fui mestre de cerimônias uns 3 anos. A abertura oficial do Outubro Rosa, que ano passado foi realizada no Shopping Beira-Mar, esse ano não dava para fazer ao vivo, com plateia, né? Então, eles me convidaram para fazer a condução da live e eu fiquei bem feliz, é sempre um prazer, porque a gente fazer esse alerta em relação ao câncer de mama é essencial. Se fala muito em outubro, mas é um tema que eu acho que tem que ser falado mais até, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce é essencial para, às vezes, poder fazer o tratamento, né? Quem fazia esse trabalho anteriormente era a nossa amiga, gente boníssima, que eu tinha um carinho por ela. Inclusive, trabalhei com ela na Record News, nossa querida. Hoje está em Portugal com o marido, né? Com o filho, a Luísa Gutierrez, né? Esteja onde estiver, a Luísa, um beijo carinhoso para ela, uma mulher de um coração gigante, uma pessoa extraordinária. E ela pode nos acompanhar pela internet pela também. internet, estamos aí no YouTube, nas redes sociais. O próprio site da Câmara Municipal de São José, dá para ver a programação aqui. A Luísa sempre apoiou muito essa causa também, né? E fico muito feliz porque eu não sabia, né? Que a Márcia está fazendo esse trabalho e excelente pessoa, né? Aí no nível da nossa querida Luísa Gutierrez, né? Colunista, muitos anos aqui acompanhando o cenário social da Grande Florianópolis, do estado. Luísa realmente extraordinária. Muito carinho, muita saudade da Luísa aqui na nossa região. Mas muito feliz também, Márcia, de saber que você está lá com o pessoal do Outubro Rosa, com certeza fazendo um excelente trabalho. Agora, a questão aqui, Márcia, o Henrique perguntou sobre a Consulado. Você também é super ligada com o carnaval aí, né? E como é que foi essa live aí com a Consulado, hein? Então, e aí a vertente mais antiga, né, e que eu construí toda uma história e um nome na área cultural aqui de Santa Catarina, foi o Carnaval. E foram, 15 anos desfilando pela Consulado, é bastante tempo, né? Chegou a ser rainha lá, Márcia? Claro. Oi? Foi rainha lá, é? Várias coisas. É mesmo? Quantas vezes rainha, hein, Márcia? Oi? Quantas vezes você foi rainha lá? Eu fiquei 5 anos como cidadã samba. 5 anos como cidadã samba, 6 anos como madrinha de bateria. Mas eu ainda tenho, além da passagem no consulado, eu comecei no carnaval antes. E eu fui rainha do Carnaval de Florianópolis, fiquei 4 anos na Coloninha também, antes de ir para o consulado. Então foi muito tempo, né? E o convite me deixou muito feliz por essa história que eu tenho com a Consulado, que é muito forte. É a minha escola do coração, não escondo, não nego, e é mesmo, sabe?
Então, poder estar nessa live, né, poder contribuir com a escola, nesse momento que também é difícil para as entidades carnavalescas, culturais. A gente sabe que as escolas vivem uma incerteza em relação ao carnaval do ano que vem, e é um momento delicado, porque agora o foco é a saúde da população e tal. E as agremiações também ficam, né? Quando é que vai ser? Vai ser no inverno? Vai ser na primavera do ano que vem? E tudo mais. Então, trazer um pouquinho para quem gosta de samba enredo, para quem gosta, foi demais, assim, sabe? É uma emoção poder reviver e ouvir todos os sambas que fizeram história, né? Desde a década de 90 até agora, nos últimos anos do consulado. Então, eu fiquei muito honrada e muito feliz de poder fazer o que eu sei fazer, mas para uma entidade que eu tenho uma relação que eu acho que é uma relação eterna, né? Por tudo que eu vivi. Que bom, que maravilha. O Fernando, o legal de conversar com a Marja é que a gente transita por vários assuntos, né? A gente falou do jornalismo ali, das lives que ela tem feito, das dicas de beleza, saúde, enfim. Mas eu sou um apaixonado pelo carnaval, nosso diretor aqui da TV Câmara, o Eduardo Fernandes também, inclusive ele Eu gosto também. Ele apresentou... Mais longe, não perto. Nós somos mais folhões, eu sou Eduardo. muito distante do carnaval. Eu gosto do sossego, da tranquilidade. Eu já gosto do agito. O Eduardo Fernandes, inclusive, nosso diretor aqui da TV Câmara... o Eduardo é da farra, gosta de zoeira. Ele apresentava um programa na Rádio Guarujá também, sobre o carnaval. Tem um trabalho muito legal também do carnaval. Fiz algumas coberturas, eu acho, Eduardo. E nessa época agora de final de ano, acontecem ações com as comunidades, enfim, até um papo que a gente pode implementar e ampliar um pouquinho com a Marja, essa situação do carnaval, porque muita gente acha que o carnaval é apenas aqueles 3, 4 dias, ou então um mês antes, que ali começam os ensaios, no caso da Grande Florianópolis, os desfiles ali na Praça 15, o ensaio na Passarela, depois tem o próprio carnaval em si e pronto. Mas eu queria saber... E em 2020, por pouco que não ocorreu o carnaval, né? E a gente sempre... Viesse um pouquinho, aí a pandemia um pouquinho antes, já era o carnaval também. E a gente sempre sofre com essa questão do poder público, de que as escolas vão, não vão, esse ano vai ter transmissão, não vai ter. Mas a gente vê, como a Marja falou agora, sobre essa questão das comunidades, sobre essa questão das pessoas envolvidas nas escolas de samba. Ela apresentou a live do consulado em outubro. O carnaval, teoricamente... Não a festa, mas o carnaval vai acontecer de qualquer jeito, porque é uma data religiosa, uma data profana, enfim, vai acontecer em fevereiro, no final de fevereiro de 2021. Só que eu queria saber da Marja como é que todo esse engajamento, como é que acontecem todos os trabalhos durante todo o ano, porque o fulhão em si, vê aquela questão de um mês, mas não sabe que por trás daquela escola de samba, por trás daquela bateria, por trás daquela fantasia... Tem muito trabalho envolvido durante um ano todo, né? Agora uma coisa aqui antes da Marja responder é o seguinte, eu gosto do carnaval distante, já falei aqui, eu realmente não gosto do carnaval, mas uma coisa é certa, e você tocou num assunto interessante aí, admiro muito o trabalho das pessoas. Com certeza. E, sobretudo, o carnaval para muitas pessoas é de onde vem o sustento para todo ano. É uma forma de cultura uma forma, também, exato, tem uma de questão tirar cultural tirar importante. As crianças de outros Exatamente. Coisas. Enquanto manifestação cultural, eu acho muito rica, acho muito bonita. E eu realmente não gosto da bagunça, eu não gosto da zoeira, eu já gosto de ficar mais no meu cantinho. Mas admiro muito o trabalho de quem se engaja no carnaval, né? É verdade. Marja, e aí, conta pra gente então como é que é esse engajamento aí da comunidade. Eu acho que é um processo aqui... Talvez no Rio e São Paulo nem tanto, porque o carnaval se profissionalizou bastante e as pessoas têm um contato mais frequente com a movimentação das escolas, né? Porque a gente sabe que Rio e São Paulo eles trabalham mesmo direto o ano todo e tal. Também tem Parintins, né, Marja? Que vem muitos profissionais também, Parintins. Parintins é onde tem o do boi lá, não? Isso, lá no extremo norte do país, lá na Amazônia. E eles têm essa situação que entre junho e julho eles fazem o festival folclórico, mas a cidade... se mistura ali com festa junina e tal, né? Mas tem uma mistura. Mas a cidade, que é uma cidade pequena, o acesso basicamente é por mar, apenas barco, rio, enfim, tem um aeroporto pequenininho, não chega de carro, mas a cidade respira aquilo e transporta os seus profissionais, tanto que a Marja está falando para Rio, para São Paulo, tem aqui Florianópolis também, tem muitos profissionais
que trabalham nessa situação e vivem disso também, né, Marja? Então, existe esse intercâmbio com os profissionais de Parintins, né? Eles têm esse evento que, enfim, atrai turistas, inclusive estrangeiros e tudo mais. Eles são essenciais e importantes, né? Porque fazem um trabalho fantástico, né? Então, há muito tempo as escolas aqui de Florianópolis fazem esse intercâmbio com Parintins. Mas eu queria salientar que é necessário se desconstruir uma imagem errada em relação ao carnaval e às escolas de samba. Você não tem como colocar um desfile, fazer um processo artístico com um mês, com 2 que seja. Eu não sei, na minha cabeça, eu acho que carnaval ele começa na quarta-feira de cinzas, tá? Você começa a pensar o desfile do ano que vem na quarta-feira de cinzas. E você precisa de tempo para fazer as alas, para desenvolver o enredo, para fazer a escolha do samba enredo, né? As costureiras precisam de tempo para estar produzindo todas essas fantasias, artesãos, coreógrafos, enfim. São tantos artistas envolvidos durante vários meses que, assim, eu acho muito complicado quando se define carnaval ali, ou depois da metade do ano. Por quê? Porque é pouco tempo para você trabalhar. E aí as equipes das escolas fazem verdadeiros milagres, né? De criar, de fazer tudo rápido a tempo de botar na avenida. Então, artisticamente, para trabalhar correndo com pressa é muito ruim. Por isso que quando existe uma indefinição em relação ao carnaval, eu acho ruim para quem está trabalhando. Né? É a mesma coisa que você vai escrever um texto, mas se você vai ter que escrever um texto correndo, talvez o texto não fique tão bom quanto um texto que seja escrito com calma. Vai comprometer. Então, o trabalho do artista, ele é um pouco prejudicado. Às vezes está lá faltando poucos minutos para a escola entrar na avenida e tem gente trabalhando nos carros. Já vi bastante isso. É isso que eu quero salientar para desconstruir muito o que se pensa de forma errada em relação. E sim, muita gente depende disso para viver. É salário, é trabalho. Que também muitas vezes já ouvi muitos comentários de forma errada de não enxergar, além da questão dos projetos sociais e do que as escolas fazem com as crianças, com os adolescentes, escolinha de bateria, escolinha de mestre-sala e porta-bandeira, que faz a diferença, sim, na vida dessas comunidades. A própria Marja falou, ela começou aos 15 anos? Aos 15 anos, começou cedo, né? Porque, na verdade, o carnaval é isso, né? Trabalha muito já desde muito pequenos, né? Tem gente aí que desde pequenininho vê o vô trabalhando, os pais trabalhando, já cresce já naquele ambiente. Naquele meio, né? Mas agora aqui é o seguinte, trazendo mais aqui para dentro da nossa discussão, para o tema do nosso debate, nós estamos vivendo a primeira pandemia da era digital. Acompanhamos tudo em tempo real, cada passo do novo coronavírus, né? A informação que causou pânico em muitos serviu também para impulsionar negócios. Aumentaram as ofertas de cursos, graças a Deus, 100% online. Eu mesmo que fiz de curso online durante a pandemia. Fiz bastante. Foi um espetáculo, muito conteúdo à disposição, isso foi ótimo. Empresas que até então só tinham os cursos ofertados de forma presencial passaram a ofertar de forma digital. O próprio Senado Federal... Excelente. A gente tem essa questão, a TV Câmara de São José é uma parceria com o Senado Federal e o telespectador da nossa TV Câmara, ele pode entrar no site do Senado Federal que tem vários cursos muito interessantes e gratuitos. Gratuitos. Que maravilha, E além disso tudo aí, veja só, né? A TV Câmara prestou também um serviço de utilidade pública importantíssimo aqui durante a pandemia. Com as aulas, ginástica terceira idade. A ginástica para a terceira idade foi espetacular para os nossos idosos, ou seja, prestou um papel fundamental. Agora é o seguinte, muitas pessoas que estão nos acompanhando estão pensando assim, Fernanda, a pandemia tal trouxe oportunidades. Para mim não trouxe oportunidade. Não trouxe por quê? Será que a culpa é de quem? É do governo? Será que a culpa é da pandemia? Será que a culpa é das novas tecnologias? Ou será que a culpa é sua? Por que eu estou perguntando isso? Por causa do seguinte, a Marja, que está nos dando aqui entrevista, a Marja tem filho pequeno.
Marja é casada, né? Tem que cuidar das coisas de casa, tem que cuidar das coisas da profissão, tem que cuidar de tudo. E olha, ó, fecha na Marja lá, olha o rosto da Marja. Olha, que rosto mais feliz, sorridente. Mas por que isso? É uma construção. E também, é claro, que escolhas, decisões acertadas que a gente faz na vida, né? Marja, esse tempo aí de pandemia fez você investir naquele projeto que estava lá parado, você disse assim, agora é o momento, agora é a hora. Ou seja, no meio da pandemia surge a oportunidade. Como é que é organizar essa questão da carreira no meio digital e ter também que dar conta do filho pequeno, da rotina de casa, Marja? Eu acho que a pandemia, não só para mim, mas para muita gente, né, foi um momento de realmente rever, parar, rever a vida, né? Eu não sei, assim, acho que nunca vivemos uma situação como essa, né? De repente, fecha tudo, tranca, ruas desertas, você não sai, um vírus invisível vai matar todo mundo e pá. Foi um momento de rever vida, carreira, profissão. Eu acho que foi um momento de olhar para trás, para os antepassados, de olhar para a minha história, de ver o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu desejo fazer. Não é fácil, eu falo aí para os pais, né, que estiverem assistindo, as crianças em casa 24 horas, que necessita gastar energia, pular. Eu moro em apartamento, aí é mais difícil ainda. Esse papel que os pais assumiram, principalmente para quem tem filho pequeno, que o filho não faz aula sozinho, de você ter que passar o conteúdo, é difícil, tem coisa que a gente tem que rever. Então, assim, eu acho que foi o maior desafio que eu tive na minha vida até hoje, porque tem dia que dá certo, tem dia que não dá, tem dia que faz num horário, tem dia que faz em outro, né? Principalmente quem tem criança aí dentro da área da educação infantil até 6, 7 anos, né? Com 9, 10 já tá meio, né, entrando em outro ritmo. Os adolescentes já fazem aula sozinhos, mesmo assim não deve ser fácil, porque os pais às vezes têm que puxar a orelha, pegar no pé, tirar do videogame. WhatsApp. Então, assim, é bem difícil, né? E eu tinha uma vida muito externa, né? E eu passei a ter uma vida dentro de casa. Então, eu posso dizer que nesse 2020, eu acho que nenhum momento da minha vida eu parei para rever tudo, assim, sabe? E eu acho que é uma coisa que jamais eu vou esquecer, o meu filho vai esquecer, sabe? Essa experiência 24 horas dentro de casa, durante muitos dias. Mas, assim, eu tento equilibrar as coisas, né? Por exemplo, dá um sol, eu levo ele para andar de bike. Tem dia que não tá muito a fim de fazer muita atividade, não dá. Eu não tento sobrecarregar ele também. Tento deixar ele um pouco livre, porque às vezes não quer fazer todas as aulas, faz algumas, faz as que eu acho mais importante. Então, é um aprendizado, tá sendo um aprendizado. Agora que a gente já tá, né, boa parte do ano já passou, algumas coisas a gente já sabe como fazer. Mas ainda o fim de ano é uma incógnita, né? Até quando a gente vai, quando que as aulas vão voltar, quando é que a vacina vai chegar. E não dá para sair de casa tranquilo, assim, porque não dá. O vírus tá aí ainda, não existe vacina. Me preocupa, sim, bastante uma segunda onda de contágio, que se fala muito disso em relação à Europa, né? Os Estados Unidos. E a gente sabe que é coisa que tá começando, rolando meio solta, muita gente aglomerando. Então, assim, eu tento preparar o meu psicológico hoje, estava até comentando esses dias, não lembro com quem, que eu estou preparando o meu psicológico para o pior, né? Que é a gente não ter a vacina tão rápido e termos uma segunda onda de contágio. Exatamente. E termos mais restrições. Ô Marja, falando em restrições, em saídas, enfim, a gente acompanha nas tuas redes sociais que tu... Volta e meia, tu faz os teus exercícios, as tuas corridas, essa questão também da alimentação, algo que faz parte aí do teu programa, assim, da tua live, que é a Beleza aos 40. Eu queria que tu desse um conselho, uma opinião para as mulheres que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão nos acompanhando, que nunca é tarde para começar, né?
Olha, nunca é tarde mesmo. E a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, né? Então a gente falava antes que a gente achava que as pessoas iam morrer com 60, 70, e a Para expectativa de desespero vida da já é para Previdência. 80, né? Para desespero da Vai se Previdência viver muito Social, né, mais. Marja? Oi? Para desespero da Previdência, o brasileiro está vivendo mais. Vai viver mais. E isso implica que, às vezes, como eu falei, a minha geração, com 20 anos, com 15, não fala, a gente não ouvia falar dessas muitas coisas. Claro, existiam algumas tendências, mas como não tinha a rede social, não tinha tanta informação. Então, hoje, por exemplo, eu vejo nas lives mulheres com 50, com 60, dizendo, olha, eu não sabia disso, olha, eu vou começar a fazer. Eu, particularmente, eu mudei a minha alimentação e mudei alguns hábitos. Não é que eu sou radical, eu não sou radical, né? Eu como meu churrasco, esse final de semana, se eu quiser beber, eu vou beber. Mas, assim, eu aprendi a tentar ter um equilíbrio, sabe? De ter 2, 3 refeições saudáveis, ou num dia mesmo que eu vá ter um evento, ou que eu vá fazer aqui em casa um bolo mais calórico para o meu filho, por exemplo. Eu tento ter, por exemplo, o café da manhã e o almoço saudável, já que de noite a gente vai fazer um petisquinho nós aqui no apartamento. Mas você conseguir inserir coisas que você não comia e hábitos que você não tinha e que só fazem bem à saúde é um primeiro passo. Eu não corria até pouco tempo atrás. Eu comecei a pensar em correr depois que eu passei por uma experiência de ficar internada na UTI por causa de uma bactéria, né? Então, que eu tive uma pneumonia. Então, eu comecei a pensar que eu estava sedentária e eu pensei assim, nossa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para minha saúde melhorar, talvez a minha imunidade melhorar. Porque a bactéria entrou e fechou meu pulmão e eu fui parar na UTI. Então, talvez se a minha imunidade estivesse melhor, a bactéria não se instalasse com tanta facilidade, não sei. Verdade. Então, eu gosto de correr, eu me apeguei à corrida e agora, durante a pandemia, foi a época que eu mais corri. Por incrível que pareça. Olha, de máscara. Que bom. Pois bem, a Mar já falou ali sobre a questão da pandemia, realmente, aqui o início ali entre março e abril da pandemia, sim. Março e abril de 2020, foi terrível, né? A gente olhava para a rua, não via ninguém, a gente dentro de casa, olhando para nossa esposa, né? O marido olhando para as mulheres para o marido, para os filhos, e a gente e não via ninguém na rua, só passarinho na rua, ainda mais a gente que mora em prédio, olha lá, vai lá de cima, mas nem um pingo de gente, como diz a minha mãe, nenhum carro na estrada, nem o carro do ovo estava circulando, não tem ninguém, né? Na rua, a cidade virou deserto. E aí quem assistiu The Walking Dead... eu não vi. Ainda bem que você não viu. Não gosto, sério. Ó, o The Walking Dead tinha um problema ali. Sabe qual é o problema, qual? Né? Ó, se você já tinha assistido, você olhava para aqueles cenários e dizia assim, meu Deus do céu, The Walking Dead, só falta zumbi andando na rua. Se você não assistiu e de repente assistiu durante a pandemia, você se ferrou, porque parecia vida real, cara, acontecendo na prática. Né? Então o bom era não ter visto a e ver vida depois. imitando a arte. Só para encerrar, Fernando, só para a gente já estar adiantada a hora, queria que passasse para a gente, Marja, quando que acontecem as tuas lives aí do Beleza aos 40, que dia, como é que a pessoa pode ver, se fica gravado, se fica registrado, como é que a pessoa pode acompanhar esse teu trabalho aí que tens adotado aí desde o começo da pandemia no teu Instagram? Então, as minhas lives é sempre nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, no meu Instagram, @marjanunes. E todas as lives, né, que quiser assistir, estão no meu IGTV, @marjanunes. Todas, a do chocolate, a do açúcar, a atividade física, todas. Todas mesmo. Agora, ao vivo, tem a oportunidade de poder fazer as perguntas para os profissionais ali, tirar todas as dúvidas. Legal. Existe uma frase muito antiga, Henrique, que diz o seguinte, você certamente já ouviu, a Marja também, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. É verdade. Isso não é uma questão de ser oportunista, é questão de aproveitar a oportunidade. Sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Você veja, durante a pandemia nós tivemos o fechamento de muitas empresas, muitos trabalhadores perderam emprego, ficaram desempregados. Uma tristeza muito grande, gente que tem filho em casa, a esposa, às vezes é o único que trabalha em casa, a esposa que trabalha, que perdeu o trabalho, o marido ficava com as crianças, enfim,
teve um desequilíbrio na família muito grande. Mas, por um outro lado, mais de 1 milhão de empresas foram criadas durante a pandemia. Destas, mais de 900 aí, 800 mil foram MEIs. Microempreendedores individuais, ou seja, e-commerce fortaleceu, exato. Pessoas digital. Ficaram desempregadas e foram empreender. Se reinventar, então, né? E se reinventaram, exatamente. Então, acho que esta é a grande oportunidade, né? Verdade. De olhar para um cenário que parece um cenário de morte, de destruição, de fim do mundo e dizer... Às vezes no primeiro momento, né? É uma oportunidade para empreender. É verdade. Então, muita gente fez isso e a Marja aproveitou também muito bem esse tempo aí. Marja, para nós encerrarmos, então... passa aí para as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante um conselho, uma dica, uma sugestão de como tirar as ideias da cabeça, jogar elas para a prática, vencer aí muitas das vezes aquela falta de energia, os problemas da vida para poder empreender. Qual é a lição que você passa, hein? Eu acho assim que apesar do medo, da dúvida, às vezes até da preocupação do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, eu acho que tem que meter a cara quando você acredita numa ideia. Uhum. Eu digo assim, porque eu demorei para tirar um pouco a ideia do papel e acabei tirando a ideia do papel durante a pandemia. E quando eu escuto um áudio, como eu escutei um agora, pouco antes da gente começar a entrevista com vocês, de uma profissional que eu respeito muito, falando e agradecendo a oportunidade de participar de uma live comigo, eu tenho a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, você que está na dúvida de fazer uma transição de carreira, de começar um negócio do zero, eu acho que o momento é agora, sabe? É um ano atípico, é um momento diferente, mas é um ano também de repente, encerrar um ciclo que já não era mais, que já não rolava mais, e começar um novo, com mais alegria, com mais energia, mais de acordo com o que você deseja. Não tá sendo um ano fácil, é um ano difícil para todo mundo, um ano de muitas dúvidas, mas tem que encontrar um caminho e buscar, e o caminho que te faça feliz. Não pode ser por obrigação. Maravilha. Tem que amar o que faz. Maravilha. Meter a cara num caminho, num negócio que te traga felicidade. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Um bom resumo aí para essa nossa entrevista, nosso debate, que teve como tema Pandemia na Era Digital, Negócios e Oportunidades. Marja Nunes, nossa influenciadora digital, toda segunda-feira, então, nas redes sociais da Marja. Que horas, hein, Marja? 8 da noite, e eu sempre falo sobre o assunto no meu Stories também, antecipo, às vezes quando acontece alguma mudança, alguma coisa, eu sempre falo, mas toda segunda, 8 da noite, live do Beleza aos 40. Beleza, um abraço aí para a família, para o filho, tudo de bom para você. Obrigado aí pela simpatia, pelo compartilhamento de informações. Sucesso para você, Marja. Obrigada, eu que agradeço o convite, adorei o bate-papo, a gente falou de tanta coisa diferente, assim que é bom, né? Verdade. E agradecer e mandar um abraço aí para toda a equipe da TV Câmara de São José. Gosto muito do pessoal e também, claro, né, do município, que eu tenho um carinho enorme. Beijo! Beijo pra você, Marja. Henrique Santos, fechou, era isso aí? Maravilha. Muito bom. Satisfeito? Satisfeito. O Henrique tava louco, vai perguntar pra Marja sobre carnaval. Tem que Perguntamos, né? E foi um bom assunto, né? Com certeza. Muito legal. E você que nos acompanhou aqui na TV Câmara, o nosso muito obrigado. Tudo isso aqui que fazemos é pra você. O foco, a nossa missão aqui é a utilidade pública. É fazer a diferença na sua vida, porque isso aqui tudo é seu, é para você. Por isso interaja nas nossas redes sociais, dê sugestões de novos temas, de entrevistados. Tudo isso nos ajuda a construir a TV Câmara de São José. Forte abraço para você. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo josefense.